tratamento do hipotireoidismo. Uma visão prática. O hipotireoidismo é uma doença bastante comum na prática da medicina e é uma doença do domínio da atenção básica. Então, assim como a hipertensão, como o diabetes tipo 2 e tantas outras doenças, né, que o clínico deve ter habilidade para conduzir, o hipotireoidismo também está nessa lista. A gente vai falar de tratamento, mas antes de chegar no tratamento, a gente tem que dar diagnóstico, né? Então, como é que a gente dá diagnóstico de hipotireoidismo? Esse é um diagnóstico bioquímico, né? A gente só consegue estabelecer o diagnóstico de hipotireoidismo quando a gente tem as dosagens hormonais, né? À exceção daqueles casos extremos, né? Mas em geral, na imensa maioria das vezes, nós vamos precisar das dosagens hormonais. Um TSH elevado com um T4 livre diminuído é o que caracteriza a síndrome de hipotireoidismo. E daí a gente tem algumas causas, né, para o hipotireoidismo. A causa mais comum aqui no nosso meio é a tireoidite de Hashimoto, né, que é uma doença autoimune que cursa com produção de autoanticorpos, que são inclusive detectáveis, né, no sangue periférico. Então a gente pode dar o diagnóstico etiológico do hipotireoidismo como uma tireoidite de Hashimoto, que é a doença autoimune, através da dosagem dos autoanticorpos no sangue. E nessa condição de tireoidite de Hashimoto, também pode ser observada uma tireoide heterogênea e isso pode ser identificado no ultrassom. Também pode contribuir para esse diagnóstico. Outras causas de hipotireoidismo são a tireoidectomia, né? Também é uma causa frequente de hipotireoidismo, mas é uma causa mais óbvia pela história do paciente. E outras causas, né? A gente tem uma lista de outras causas menos frequentes, que incluem a deficiência de iodo, que não se aplica aqui ao nosso meio, já que a gente tem suplementação de iodo no sal de cozinha. Mas, enfim, então no dia a dia, a gente lida basicamente com pacientes que, quando a gente dá o diagnóstico de hipotireoidismo, muito frequentemente a etiologia é autoimune. Bom, muito bem. Então, se você deu o diagnóstico de hipotireoidismo, o próximo passo vai ser tratar. E aí, ó, só pra gente ilustrar aqui, né, vamos ter um caso clínico pra gente colocar isso bem, né, na vida real, na prática. Então, a gente tem uma paciente de 42 anos do sexo feminino. Ela chegou com queixas de cansaço, constipação intestinal, ganho de peso, queda de cabelos. E daí você suspeitou de hipotireoidismo e solicitou o TSH, que veio de 22, né, um TSH elevado. O intervalo normal de referência para esse laboratório era para o TSH era de 0,5 a 4,5, veio um TSH de 22. E um T4 livre de 0,65 para um intervalo de referência de 0,8 a 1,8. Então, uma paciente com queixas, né, que levaram à suspeita de hipotireoidismo e com exames laboratoriais compatíveis, um TSH de 22, um TSH alto e um T4 livre de 0,65, T4 livre abaixo do limite inferior da referência. Essa paciente também dosou antitireoperoxidase, que é o principal anticorpo, né, relacionado à tireoidite autoimune, que é a tireoidite Hashimoto. E o anti-TPO dela, o antitireoperoxidase ou anti-TPO, né, pela sigla, ele veio de 430 para um valor de referência abaixo de 20. Então, ela tem um anticorpo positivo. E aí, com isso, a gente fechou o diagnóstico de hipotireoidismo primário provocado tireoidite de Hashimoto. Bom, e aí, agora sim, né, se a gente tem diagnóstico, a gente está pronto para tratar. E quais que são as opções para tratar o hipotireoidismo? Vamos lá. Muita gente pergunta, né? Fala assim, na tireoidite de Hashimoto, o paciente tem uma doença autoimune. Então, não seria interessante eu fazer um tratamento anti-inflamatório? E aí, o que acontece? Na tireoidite de Hashimoto, não faz sentido a gente usar tratamento anti-inflamatório. Por quê? Porque a gente não consegue restaurar a habilidade das células foliculares em produzir hormônio ao utilizar esse tipo de tratamento. Nem nenhum outro tipo de tratamento, na verdade, é capaz de restabelecer a produção hormonal, né, a função normal das células foliculares, que são as células
funcionais da tireoide. Então, por essa razão, não faz sentido a gente fazer nenhum tipo de tratamento anti-inflamatório, seja com agentes não esteroidais, seja com glicocorticoides. Não existe embasamento para isso. Por quê? Porque a gente não vai conseguir fazer com que a tireoide volte a funcionar. Então, o que acontece é que no hipotireoidismo do Hashimoto, a função tireoidiana é perdida, a habilidade das células em produzir hormônio é realmente perdida e a gente não tem nenhuma opção, nenhuma modalidade de tratamento capaz de reverter isso. Então, por essa razão, esse tipo de tratamento, como não funciona, não tem por que a gente usar. Uma outra possibilidade, a tireoide produz T4 e T3, né? Ela produz 2 hormônios. Então, será que não seria interessante eu fazer uma reposição combinada, né, de T4 com T3? Então, essa alternativa, né, ela já foi muito testada e muito tentada. Por quê? Porque existe um racional, né? Se a tireoide produz 2 hormônios e a tireoide perde a habilidade de produzir esses hormônios, então deve ser mais interessante eu repor os 2. O que acontece? 2 informações importantes aqui, né, para você levar em consideração. Primeiro, que a tireoide produz muito mais T4 do que T3. E segundo, que o T4 ele funciona como um pró-hormônio, quer dizer, ele vai ser convertido T3, né, nos tecidos periféricos. Então, assim, em princípio, você poderia pensar, se eu usar só o T4, eu consigo fazer. No fim das contas, esse T4 vai virar T3, então eu vou estar fazendo reposição com o hormônio tireoidiano. Mas mesmo assim, pode ficar aquela pulga na orelha, né? Atrás da orelha, né? Você pensar, poxa, mas peraí, mas eu não estou fazendo eu não estou mimetizando de uma forma fidedigna o que a tireoide faz, né? Bom, e aí por essa razão, isso, né, já foi muito cogitado, tópico de discussão se a reposição deveria ser feita só com o T4 ou a associação de T4 mais T3, isso vem de anos aí na endocrinologia, né, tentando se esclarecer qual que seria a melhor forma de fazer a reposição hormonal. O fato é que, ao se utilizar a combinação de T4 com T3, a gente expõe o paciente a um risco, né? Porque o que acontece? Quando a tireoide produz os hormônios, ela vai liberando, né, gradualmente e tal, existe todo um organismo, todo um mecanismo funcionante, né, regulando a produção. Quando a gente faz reposição, a reposição hormonal é feita pela via oral. E daí, o que vai acontecer? Quando esse comprimido é ingerido, ele vai ser absorvido, isso vai gerar um pico de absorção. Então, esse pico de absorção é absolutamente diferente do que acontece em condições fisiológicas. A gente não tem um pico, a gente tem uma produção gradual, né? E daí, no momento desse pico de absorção, uma chegada de T3, que já é o hormônio na sua forma ativa, lá no miocárdio, pode levar a uma ativação, né? Já que o hormônio tireoidiano é cronotrópico e inotrópico, então o T3 chegando ali, né, em um pulso, vamos dizer assim, isso pode gerar uma taquicardia ou eventualmente uma taquiarritmia. Então, são riscos, né, que a gente expõe o paciente quando a gente tenta usar o T3. Ao passo que os estudos que compararam, né, a associação T4 com T3 com o uso do T4 isolado, eles falharam em demonstrar um benefício em relação às manifestações clínicas, né, aos sintomas de hipotireoidismo, se a gente compara com o paciente que usou só o T4, né, que é a levotiroxina. Então, por essas razões, pela questão da exposição a riscos, aliada, falha em se comprovar benefícios, né, dessa terapia combinada. Então, à luz dos conhecimentos atuais, não existe recomendação para a gente tratar o hipotireoidismo 4 mais T3. Então, dito isso, como é que a gente faz o tratamento do hipotireoidismo? A gente trata com levotiroxina, que é o T4, né? É o LT4. Apenas. O que vai ser o nosso objetivo? Nosso objetivo vai ser normalizar o TSH e o T4 livre. Mais precisamente, a gente vai querer colocar
o T4 livre na faixa normal e o TSH na metade inferior do intervalo da referência. Então, peraí, vamos pensar junto. Esse aqui é o intervalo da referência. Então, o intervalo de referência do TSH vai de 0,5, 4,5, por exemplo, ou 5, de 0,5 a 5, para ficar mais fácil. Ele vai de 0,5 a 5. O que a gente vai querer fazer? A gente vai querer que o TSH do paciente que tem hipotireoidismo, está fazendo reposição com levotiroxina, fique aqui, ó, entre 0,5 e 2,5 ou 2, na metade inferior desse intervalo da referência. Essa vai ser a nossa meta. E aí, como que a gente vai fazer isso? Então, olha, eu acabei de dar diagnóstico, a minha paciente tem 40 anos, ela tem TSH de 22 e ela tem Hashimoto e eu vou iniciar a levotiroxina para ela. A gente precisa de um norte para pensar em qual que vai ser a dose inicial. Com quanto? Eu vou receitar aqui a levotiroxina, mas vou receitar de quanto? Então, a gente usa, né, um parâmetro de usar em torno de 1,6 microgramas por quilo de peso como um norte para a gente iniciar o tratamento. Então, se for uma paciente de, sei lá, 60 e poucos quilos, né, 1,6 microgramas vezes 60 quilos, 60 e poucos, vai dar mais ou menos 100 microgramas de levotiroxina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma receita, uma prescrição de levotiroxina 100 microgramas. Como se trata de uma paciente jovem, assim, sem nenhuma comorbidade, tá? Uma adulta jovem, né? Então, eu já posso começar com a dose plena. Então, se eu calculei 100 microgramas, eu já prescrevo para ela, olha, a partir de amanhã você vai tomar, né, um comprimido de 100 microgramas. Se o seu paciente for um paciente já cardiopata ou coronariopata, ou um paciente idoso, o que você deve fazer que é mais prudente? É mais prudente você iniciar com a metade da dose e aí dizer para ele que daqui a uns 10, 15 dias ele pode passar para a dose plena. Como é que você faz isso na prática? Então, se você calculou que o seu paciente, que a dose inicial dele é 100 microgramas, você pode prescrever a levotiroxina de 100 microgramas, colocar na prescrição que nos primeiros 15 dias, ou 12, 10, enfim, né, nos primeiros 2 semanas, por aí, para que ele tome meio comprimido da levotiroxina. A partir do 15º dia, ele passa a tomar o comprimido inteiro. Qual que é o seu objetivo com isso? O seu objetivo é poupar o paciente de uma overload, né, de uma sobrecarga de levotiroxina rápida para alguém que está ali com o metabolismo lentificado, que está em hipotireoidismo, provavelmente já há muitas semanas, meses, né, ou às vezes até anos, né, que esse diagnóstico estava perdido aí. E aí, com isso, você vai devagar, né, aos poucos, fazendo a reposição da levotiroxina e restaurando, né, o metabolismo basal. Assim como a perda de função tireoidiana foi acontecendo gradualmente, você também pode fazer essa reposição mais gradual. Mas isso só vai ser necessário se realmente você estiver diante de um paciente que tem algum risco para essa, digamos, overload aí, para essa sobrecarga rápida, né, hormônios tireoidianos. Se é um paciente jovem, saudável, não tem problema, você já pode iniciar com a dose plena. Bom, e aí o que acontece? Essa dose eu falei que ela serve como um norte, que ela só vai servir para te guiar para você iniciar o tratamento. E aí o que você vai fazer? Você vai precisar reavaliar dosagens hormonais e vai ser o TSH dentro da sua meta que vai dizer a dose ideal do paciente. Mas antes da gente chegar lá, vamos só filmar aqui, você está com o seu paciente, a sua paciente de 42 anos na sua frente, você vai prescrever a levotiroxina para ela, você calculou que a dose para ela seria em torno de 100 microgramas, né, considerando que ela tem um peso aí de 60 e poucos quilos. E daí você falou, bom, então eu vou receitar aqui a levotiroxina. Que horas que ela vai tomar esse remédio? Bom, a gente já sabe que a levotiroxina, a sua absorção é muito boa no intestino. No entanto, essa absorção ela é influenciada por alimentos, medicamentos
enfim, que podem então comprometer, né, reduzir a absorção dessa levotiroxina. Então, por essa razão, é interessante que o paciente esteja resguardado, né, da ingesta de alimentos e de medicamentos para que a absorção seja maximizada. E aí, o que a gente faz? Olha, a recomendação mais clássica, né, que todo mundo conhece, assim, é de você prescrever, então, a levotiroxina pela manhã, pelo menos 30 minutos antes do desjejum, antes da ingesta de outros medicamentos, né? Isso daí é clássico, então você coloca lá na prescrição e aí não tem erro, né? Se você fizer assim, você está acertando. Isso quer dizer que essa levotiroxina vai ser bem absorvida e a gente vai poder extrair dela, né, todo o seu potencial de efeito. No entanto, a Associação Americana de Tireoide, ela também recomenda uma outra possibilidade, que seria a ingesta da levotiroxina à noite, a administração à noite, 3 horas depois da última refeição. Então, o paciente faz a última refeição e aí 3 horas depois, pelo menos 3 horas depois, ele toma a levotiroxina e ele vai dormir. Tem uma meta-análise que foi publicada em fevereiro de 2020, né, no ano passado, e que mostrou que essa administração noturna, né, o uso da levotiroxina bedtime, eficácia igual à da clássica administração pela manhã em jejum. Então, respaldando, né, essa alternativa de uso da levotiroxina, então, que pode ser feita também à noite. Mas o que a gente está clássico aqui, né, pelo uso, a gente normalmente prescreve pela manhã em jejum. Mas se você quiser inovar, não tem problema nenhum, você tem respaldo científico para isso, desde que o seu paciente esteja bem orientado, tomar a levotiroxina respeitando 3 horas, né, da última refeição ou medicamentos e tomando e indo deitar, ou seja, não ingerindo mais nada, né, depois de tomar a levotiroxina, tá bom? Beleza, e aí o paciente começa a tomar e você fala, bom, então tá aqui, você vai tomar a levotiroxina 100 microgramas, um comprimido, 30 minutos antes do desjejum, tá aqui a sua receita. E aí a outra coisa que você vai fazer vai ser dar um pedido de exame de TSH e T4 livre para a sua paciente, para ela fazer após 4 a 6 semanas do uso regular da levotiroxina. Por que 4 a 6 semanas? Porque se você fizer o exame antes disso, não deu tempo ainda de se estabelecer um novo equilíbrio no eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Então, quando começa a reposição hormonal ou quando você faz um ajuste na dose, vai ser sempre interessante respeitar esse intervalo de tempo para fazer uma nova dosagem hormonal laboratorial. E aí, então, ela sai com esse pedido de exame, com a orientação de só fazer depois de 4 a 6 semanas. E aí, de acordo com o resultado desse exame, agora o TSH já está na meta, então a dose é essa mesma. Beleza, você acertou de primeira. Não, o TSH era 22, agora o TSH tá, sei lá, tá 6. E aí, então ainda não é, né, o TSH dentro da meta. Então você vai precisar ajustar e aumentar um pouquinho a dose da levotiroxina, 4 a 6 semanas depois, repetir, pelo menos 4 a 6 semanas, né, repetir as dosagens hormonais. Uma dificuldade que a gente tem na prática é o seguinte, às vezes a gente está fazendo esse ajuste, né, e daí quando a gente está com uma dose X de levotiroxina, o TSH ainda está um pouco fora da meta. Se você aumenta a dose da levotiroxina um pouco mais, aí o que acontece? O TSH cai abaixo da meta que você precisa. Quando isso acontece, e em geral a gente faz ajustes a cada 25 microgramas, né? Que são as apresentações clínicas nos comprimidos de levotiroxina. A gente tem algumas doses intermediárias também, como 88, 112, né? Além dos 50, 75, 100, 125, 150. A gente tem algumas doses intermediárias que às vezes vai dar certinho, né? Às vezes você fala, com 100 microgramas foi pouco, mas 125 foi muito. Aí quando eu coloquei 112, deu certo. Só que tem algumas vezes que não dá certo. Ou algumas situações em que essa dose intermediária não existe, ou ela é pouco disponível, né, nas farmácias. Enfim. E aí, como que a gente faz? Ou a gente orienta o paciente a cortar comprimidos, né, partir comprimidos. A gente orienta um uso em dias alternados, por exemplo.
Se a dose de 112 não é disponível, por exemplo, e 100 é pouco, mas 125 é muito, às vezes a gente orienta para o paciente usar um dia 100, um dia 125, um dia 100, um dia 125. Imagina que difícil que é isso, né? O paciente ter que lembrar, meu Deus, hoje é segunda, hoje é terça, sei lá que dia. Ontem eu tomei quanto, hoje eu tenho que tomar quanto, enfim. E partir comprimidos também é uma estratégia que é delicada, porque perde toda aquela comodidade, né, de simplesmente ingerir o comprimido. Além de que a levotiroxina tem uma característica que é o seguinte, ela é degradada pela luz. Então, os comprimidos de levotiroxina, eles vêm acondicionados, né, em alumínio, que protege, fica ao abrigo da luz. Quando o paciente abre a cartelinha, né, e tira o comprimido, se ele parte o comprimido, a outra metadezinha, uma metade ele ingere, a outra metade, a tendência é ele querer guardar, né, para tomar no dia seguinte. E daí o que acontece? Essa outra metade sofreu exposição à luz. E daí o que pode acontecer? Uma degradação, né, da levotiroxina, e aí no dia seguinte, a quantidade real de levotiroxina, quando o paciente for ingerir aquele comprimido, fica incerta, porque parte daquela levotiroxina ali foi degradada pela luz. Então a gente tem também esse outro inconveniente, né? Então, por essas razões, algumas vezes a reposição com levotiroxina é desafiadora, ela é difícil, né? E foi pensando nisso que uma indústria farmacêutica, ela desenvolveu levotiroxina em suspensão oral. E essa é uma novidade que ainda não está disponível aqui no Brasil, mas que já existe nos Estados Unidos, já está sendo comercializada, né? Está disponível à venda. E o grande objetivo da suspensão oral, que na verdade ela vem com a seringuinha, e aí o paciente aspira com a seringa e ingere pela boca. Igual remedinho de criança. Bom, pelo menos eu dou pro meu filho, né? Quando ele precisa, quando ele tá com febre, ele usa Novalgina ou Tilenol, é assim, né? É na seringuinha, mas é para administração oral. E aí, o que acontece? O grande objetivo dessa formulação é preencher justamente a lacuna dos pacientes que não ficam bem compensados com as doses que são oferecidas nos comprimidos, né? Que elas são padronizadas. E aí, esses pacientes acabam tendo que alternar a dose da levotiroxina, ou então precisam partir os comprimidos, como eu estava explicando, né? Então é justamente para preencher essa lacuna aí que veio a possibilidade da suspensão oral. Como eu falei, ainda não está disponível no Brasil, mas tudo que é novidade, que vem chegando, a gente tem que estar atento, porque existe grande chance de, num futuro próximo, estar disponível aqui no nosso meio também, né? Então, por isso que eu achei importante e relevante trazer isso para você. É assim que a gente faz o tratamento do hipotireoidismo. E lembrando que a gente tem uma meta de tratamento que ela é laboratorial. E aí a gente vai buscar, né, a dose de levotiroxina capaz de deixar o TSH dentro da meta, né, que a gente tem para a reposição hormonal, que eu já te contei, que é deixar o TSH na metade inferior do intervalo da referência. Então é assim, e aí quando você encontrou a dose, né, o paciente trouxe um TSH para você e ele está dentro daquilo, né, que você almejava, daí o que você precisa fazer? Você precisa ficar atendendo esse paciente a intervalos regulares? Olha, não há necessidade de ficar vendo o paciente a intervalos de meses, né? O paciente pode ser visto uma vez por ano para conferir, né, se a dose ideal permanece a mesma, né? Porque algumas situações, início de uso de medicamentos que antes o paciente não usava, grandes variações no peso corporal, né, que vão influenciar a superfície corporal, com isso, né, pode haver necessidade de aumento da dose da levotiroxina. Então, algumas situações incomuns, né, ou pouco frequentes, é que podem levar à necessidade de ajuste na dose da levotiroxina. Então, é interessante que uma vez por ano, se possível, né, que o paciente seja reavaliado do ponto de vista laboratorial para conferir se a dose está ok. A outra situação que é muito importante, né, que você oriente o seu paciente é o seguinte: se for uma mulher em idade fértil,
é deixá-la ciente de que, se ela engravidar, não deve suspender a levotiroxina de forma nenhuma. Ao contrário de outros medicamentos, né, que a gente tem já uma cultura que, engravidou, para de tomar qualquer remédio que você esteja tomando. Menos a levotiroxina. A levotiroxina ela não deve parar de tomar. Pelo contrário, em geral, a gente vai aumentar a dose da levotiroxina durante a gestação. Então, se ela engravidar, ela deve procurar atendimento para que se avalie, ajuste a dose para mais da levotiroxina. Então, são esses os pormenores e as coisas que você precisa ter em mente para que você ofereça um bom tratamento para o seu paciente com hipotireoidismo.